galera do canal, hoje eu vim apresentar o tecido hematopoético e sanguíneo, junto com a Isabela, Júlio e João Lucas. Então bora pra vinheta! Agora eu vou apresentar sobre o tecido hematopoético, que é presente na medula óssea vermelha e no interior dos ossos do corpo humano. Esse tecido é produzido nas células sanguíneas e em outros tipos de celulares. Nas crianças, a medula óssea vermelha se localiza no interior dos ossos. Durante o desenvolvimento embrionário, parte da medula óssea vermelha interrompe a produção de células sanguíneas e começa a acumular gordura, transformando-se em medula óssea amarela, conhecida como tutano. Nos adultos, a medula óssea vermelha está presente na costela, vértebras, nos ossos pélvicos, os ossos externos, clavículas, ossos cranianos, extremidades do húmero e do fêmur. No tecido hematopoético é encontrada as células troncos e hematopoéticas. Elas são formadas por duas linhagens. São formadas pela linhagem mieloide, que formam plaquetas, hemácias, mastócitos, mieloblatos, masófilos, neutrófilos, astófilos e monócitos. Essa aqui é a outra linhagem, que é a linfóide, que formam linfócitos B e T e células NK. Agora eu vou falar um pouco sobre o tecido sanguíneo. O sangue está localizado no sistema fechado do nosso corpo, que é o sistema circulatório. E nele o coração tem a função de manter o sangue em constante movimento. Ô Thaís, quantos litros de sangue um adulto tem em média? 5. E qual é a principal função dele? Transporte. Ô Júlia, o que o sangue transporta? Os leucócitos. Pra onde? Para os locais de infecção. Pra quê? Para proteger o nosso corpo. Ô Thaís, o que mais o sangue transporta? Oxigênio e nutrientes. Pra quê? Para as células produzirem energia. E o que mais que ele transporta, Júlia? Os resíduos metabólicos. Gerados por quem? Pelas células. Pra quê? Para serem eliminados do nosso corpo. Elas esqueceram de falar que o sangue também transporta os hormônios gerados pelas células endócrinas, que agem em vários lugares do nosso corpo. O sangue é formado por duas partes. A parte líquida, que é chamada de plasma, e a parte sólida, que é chamada de elementos figurados. O plasma é composto 90% por água e outra parte por proteínas. As proteínas, denominadas como albuminas, mantêm a pressão osmótica do sangue. As imunoglobulinas, que fazem parte do nosso sistema imunológico. A protrombina e a fibrinogênese são processos de coagulação do sangue. No sangue são encontrados 3 tipos de elementos figurados: as hemácias, conhecidas como células vermelhas, os leucócitos, conhecidos como células brancas, e as plaquetas, conhecidas como fragmentos celulares. As hemácias são os elementos mais abundantes do sangue. E quanto em média um adulto tem, Thaís? De 4 a 6 milhões de massas por milímetro cúbico do sangue. A principal função das hemácias é transportar mais oxigênio do pulmão para as outras células do corpo. As hemácias são uma estrutura achatada, oval e anucleada, ou seja, não possui núcleo. E no seu interior a gente encontra muita quantidade de hemoglobina, que são proteínas que transportam oxigênio. As hemácias se ligam ao oxigênio por meio de pontes de ferro, e é devido a esse ferro que elas têm a coloração vermelha. Por serem anucleadas, as hemácias não realizam mitose e não se dividem, além de terem uma vida útil limitada. Por quanto tempo vive uma hemácia madura, Júlia? Por 120 dias. E o que acontece com ela depois? Elas são substituídas por novas hemácias produzidas pela medula óssea. Os leucócitos, são conhecidos como células brancas, são maiores que as hemácias, são esféricos e têm núcleo. Eles também atuam na defesa do sistema imunitário contra patógenos e substâncias invasoras. Os leucócitos são classificados em 2 grupos: Os granulócitos E os agranulócitos? os granulócitos possuem grânulos evidentes no plasma e núcleos de diferentes tamanhos separados em lóbulos. Os granulócitos são separados em 3 tipos celulares: os neutrófilos, basófilos e acidófilos. Os agranulócitos não possuem grânulos evidentes e possuem núcleos esféricos. Por esse motivo são chamados de mononucleares. E eles possuem 2 tipos: os monócitos e os linfócitos. As plaquetas são conhecidas como trombócitos, revestido pela membrana plasmática e por um envoltório de glicoproteínas com propriedades adesivas.
Isabela, quantas plaquetas o adulto tem em média? Cerca de 200 a 400 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Então foi esse nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Agradecemos muito.